lhe rogo uma praga se sair. Bom, meus queridos, o fato da semana passada foi a questão de Mauro Cid, Bolsonaro, Rolex. Foi aquela coisa, eu achei que o advogado do Mauro Cid trocou de corpo, porque era o corpo do César Roberto Bittencourt, só que com a alma do Marcos Duval. Porque foi muita versão. Oh, joias. Não é joias, é Rolex. Como se um Rolex cravejado de diamante não fosse joia, né? Ainda mais feito sob encomenda, né? Ah, feito qualquer coisa. Todo cravado de pedra preciosa é o quê? Sim. É uma joia, né? Olá, tudo bem? Oi, tudo jóias. Então, aí depois, não, vai ter delação, não vai ter delação, vai ser confissão, não vai ser confissão, ele vai implicar o Bolsonaro, não vai implicar o Bolsonaro. Então, ninguém entende nada nesse Brasil, ninguém entende nada nesse Brasil. O Celso Russomano estava aí, no Pânico agora, e eu não tive tempo de perguntar para ele se as pessoas que compraram a Veja podem devolver e pedir o dinheiro de volta. Né? Eu esqueci de perguntar. Mas você tem um ex-presidente do PROCON aqui do teu lado, né? Tá faltando assim também. Calma lá, né? Verdade. Cabeça, né? Cabeça. Então vamos lá, cabeça. Por favor. Aliás, o melhor as pessoas que compram. É verdade. O PROCON já teve, mais é verdade. ativo. Mas eu já perguntei. Volta Capês, volta. Eu perguntei para ele no Pingos nos Is. Eu já te respondi, eu te respondi. Eles podem. Claro, é publicidade enganosa. Eu tô te vendendo um conteúdo que é um conteúdo falso. Eu estou vendendo para você o conteúdo de uma matéria que despertou seu interesse, fez você, como consumidor, adquirir o meu produto. E quando você lê aquela matéria que corresponde ao que está na capa, mas não corresponde à verdade, você se sente ludibriado. Então, me parece que assim foi feita uma afirmação de conteúdo falso. Agora, as pessoas podem pedir o dinheiro da Veja ou exigir que o Vacef compre todas as edições? Veja bem, no caso do direito do consumidor, pouco importa que seja dolo ou culpa, haverá responsabilidade Dolo é o marido do Guaraná Dolly. É, também o marido do Guaraná Dolly e, de repente, elas podem contratar o ACEF também para defender os seus direitos, não estão muito mal defendidas. Muito bem. Bom, gente, depois de recuar, né, da estratégia de que Mauro Cid iria incriminar Jair Bolsonaro no caso das joias, o advogado César Bittencourt disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que pode mudar o discurso quantas vezes achar necessário, aspas. Eu vou dar 20 ou 30 versões, posso dizer o que quiser. Imagine se eu tivesse que ficar preso com uma informação que eu dei. A defesa técnica eu faço no processo. Eu falo sobre fatos para jornalistas. Não vou falar sobre defesa técnica. Fecho aspas. Eu não entendi nada. Quem entendeu? Além disso, o Bittencourt... Eu acho que ele trocou de cabeça aqui. O Bittencourt, ele afirmou que defenderia Bolsonaro se ele o procurasse pagando bem e bem mais caro do que o cobrado a Mauro Cid. E para o jornal O Globo, o mesmo advogado, César Roberto Bittencourt, eu vou parar de ler as lobas dele, cabeça. Não dá mais. Né? O advogado deixou claro que haverá um conflito de versões entre o seu cliente e Bolsonaro. E, pelo jeito, um conflito de versões entre ele e o próprio cliente. E qual das versões? Qual das três versões? Bom, cada entrevista que ele dá, né? Exato. Vou abrir aqui a aspas. Ó. O que o César falou? O Cid terá uma versão e o presidente terá a versão dele, fecho aspas. Não, pera. Colocar essa citação aí também é sacanagem, né? Eu quero fazer uma pergunta. O Cid terá uma versão ou terá uma das 30 versões? Então, é para se perguntar. Então, aí eu fico aqui com dúvida. O advogado, por quê? Eu já falei a semana passada aqui, para passar para vocês, o Brasil tem umas coisas meio vergonhosas. Né? Esse negócio de que o réu pode mentir e o fato de que a confissão pode ser retratada, mudada quantas vezes quiser, e o fato também típico brasileiro que leva muita gente para cadeia, que é a seguinte confissão: eu confesso que foi ele que cometeu o crime.
que isso no Brasil tá cheio. Confissão alheia é uma modalidade brasileira. Eu confesso que ele cometeu o crime. É uma hipótese legítima defesa. Mas eu falei, o júri do goleiro Bruno, da Elisa Samúdio, foi todo baseado numa confissão que o Macarrão fez. Ele confessou que o Bruno mandou matar. Ele confessou que o Bruno mandou matar, foi beneficiado. Não, e os juízes ainda dão benefício. Porque benefício da confissão é quando você confessa a verdade e aí você consegue chegar nas provas, né? Porque confissão sozinha não condena. Aí ele foi lá, confessou que o Bruno cometeu o crime, aí levou pro júri, ó, no outro caso, o Macarrão foi julgado, beneficiado, que ele confessou que o outro cometeu. Aí foi no júri do Bruno, no outro caso. Aí chegou lá pros jurados. Jurados, olha aqui, temos a confissão do amigo do Bruno, a confissão que o Bruno cometeu o crime. Aí chegaram e falaram assim, ó, Bruno, ou você confessa, daí você aproveita um abatimento de pena também, porque já confessaram que foi você. Olha que coisa louca que esse... Mas agora, o réu pode fazer... Infelizmente, esse é o sistema de defesa brasileiro. Quem confessa primeiro, hoje em dia, é que se dá bem. Não é. Agora, o advogado pode ficar nesse vai e vem, fazendo pegadinha do... É melhor contratar o Sérgio Malandro. Ele fala, ele dá uma entrevista, né? Uma entrevista lá pra Veja. Aí a Veja publica, aí depois ele fala assim... Quem é? Pegadinha do Fufu! O advogado pode fazer isso aí, Cabeça? Olha, o advogado pode, claro, ele pode falar quantas vezes ele quiser, ou ele está representando o cliente dele pode apresentar 30 versões, o cliente dele pode mentir, é o princípio do nemo tenetur sed tegere, ninguém é obrigado à autoincriminação, ninguém é obrigado a se expor. Então a nossa Constituição, no princípio da ampla defesa, consagra não só ampla defesa técnica, como o direito de ser defendido por Cristiano Vilela, Alexandre Bissoli, Elaine Keller, Tiago Pavinato. Não, é também o direito à autodefesa. Na autodefesa você fala o que você quer, você pode até mentir. E é por isso que, em primeiro lugar, a confissão tem valor relativo. O sujeito pode confessar ter praticado um crime e ser absolvido. A confissão não implica em presunção de culpa, porque o processo penal persegue a verdade real. A admissão de culpa não torna incontroversa a acusação. É preciso ainda ser comprovada por outros elementos. Só que você fala de uma coisa, e aliás, me permite elogiar, é brilhante a sua expressão. Eu confesso que o outro fez. É uma palavra simples, mas que tem um significado enorme no processo penal. Na confissão, pode mentir à vontade, pode apresentar 20, 25, 30, 40 versões. É uma vergonha, não tem problema nenhum. Isso devia aumentar a pena da Agora, pessoa. na parte da confissão que você acusa alguém, esta parte da confissão não é confissão. Essa parte da confissão, a parte que foi acusada tem direito de constituir advogado e fazer reperguntas, perguntas específicas, porque vale como prova testemunhal e não pode mentir. Agora, qual é a consequência do César Roberto Bittencourt falar: eu dou 20, eu dou 30 versões, se o Bolsonaro quiser me contratar, ele pode contratar? O César Roberto não vai poder entrar em leilão nunca mais na vida. Ele tirou... Porque a hora que o leiloeiro gritar quem dá mais, não tem pra ninguém. César Bittencourt acabou de tirar completamente o peso de qualquer fala que o Mauro Cid fizer. Qualquer fala que o Mauro Cid fizer não terá nenhum valor em si mesma. Ela só terá valor se for comprovada com algum documento, com alguma prova. Servirá no máximo como um caminho. Porque se já não vale muito, a prova testemunhal é considerada a prostituta das provas. Agora, quando a prostituta das provas se apresenta com várias versões e várias roupagens diferentes, aí então, não é só ela é prostituta, mas prostituta também é a credibilidade que ela pode despertar. Agora, melhor que isso aí, a confissão alheia, né? Eu confesso que ele cometeu o crime. É a confissão alheia do advogado da parte. O advogado confessa que o outro cometeu o crime, dizendo que o cliente ele pode não confessá-lo. Perfeito, né? Onde é que nós vamos parar?
O advogado virou testemunha. Mas isso é importante no Brasil. As pessoas gostam disso aí. No Brasil, as pessoas gostam. Por exemplo, ele está falando na concorrente agora, né? Tá lá, aí o advogado da Zambelli está na outra. O pessoal gosta de ouvir historinha. Isso. Imagina um advogado que deveria fazer um trabalho técnico e sério, a serviço da justiça do país, que é garantir ampla defesa, contraditório e todos os direitos constitucionais do seu cliente. Essa parte todos defendemos, somos advogados. Será que ele está confundindo contraditório com contradição? Agora, utilizar o contraditório para contradição para fazer quase que publicidade do seu serviço, ficar criando... Mas quem que vai querer contratar o César Roberto agora? Ô, Pavinato, não duvide, tem gente que se deixa levar por esse tipo de coisa. Exatamente. E o que me preocupa são os veículos que, em vez de analisar isso e perceber que não tem seriedade nessas declarações, e muito menos que tem qualquer compromisso do seu Mauro Cid em dizer a verdade, fica dando credibilidade como se prova fosse. Vê se eles vêm dar entrevista para mim. Como se prova fosse. Vê se eles vêm dar entrevista para mim. Infelizmente, nós estamos num tempo que o importante não é nem a verdade nem a mentira, mas a relevância, aquilo que é sensacionalismo. Isso, é a exposição. Como eles estão fazendo essa questão, estão tornando isso... esses advogados estão tornando as versões uma forma de sensacionalismo, porque não se chega a lugar nenhum, não se tem nem verdade, não se me sabe permite, Elaine, pode chegar, e essa observação que eu concluiria fazendo, que aí é um alerta que nós temos que tomar cuidado, a não ser que esse monte de versões venha sendo construído para dar o devido argumento de dizer: a defesa de Bolsonaro ou Bolsonaro e os acusados de lá me procuraram para me calar. E isso dá margem para uma prisão preventiva. Cautelar. Por tentar intervir na instrução processual. E aí nós tivemos até um dia que o advogado falou numa emissora aí, fui procurado pelo advogado de lá. Ele falou isso na semana... Ele falou então, isso na Globo News, o César Roberto Bigodinho falou isso na Globo News sexta-feira. Então a única coisa que me explicaria tecnicamente esse monte de versão, para não parecer um Sérgio Malandro, como aqui o Pavinato disse, seria ter uma estratégia por trás, e aí sim muito perigosa para a justiça, que é criar a falsa sensação de que está sendo tentado obstruir a investigação processual, e aí o Capês pode falar muito bem como promotor, que isso poderia dar margem a uma decretação de prisão preventiva. E aí eu vou pegar um gancho no que você está falando, porque vale lembrar que Alexandre de Moraes deu em sede de cautelar a prisão de Sidney Vasquez justamente por uma possibilidade de coagir testemunhas e obstruir o trabalho da justiça. E ao fazer esse tipo de fala, o que quer o advogado de Mauro Cid é justamente que haja uma pressão para que Bolsonaro também seja preso cautelarmente, porque no Brasil... Mas a pergunta que fica aqui é, como é que o Bolsonaro vai pressionar o Mauro Cid preso? Já que nem o pai do Mauro Cid pode visitar o Mauro Cid por proibição do próprio STF. E a família, né? Não, o que eles estão dizendo é o seguinte, que vai procurar... O primeiro lugar é dizer o seguinte, você fez uma observação importante. O pessoal pode ouvir as outras emissoras à vontade, vai ouvir fake news. Aqui nós fazemos análise jurídica daquilo que realmente vai acontecer. Então, quem está ligado aqui na Jovem Pan... Não, do que vai acontecer, não. Do que deveria acontecer. Que vai acontecer. Eu falei, claro, que vai acontecer. Não, mas nós conseguimos formar, aquele nosso ouvinte, nosso espectador, um juízo crítico, para ele saber quando está sendo descumprida a lei, quando está sendo descumprida a Constituição ou não. Então, o que o Bissoli falou é uma possibilidade, ou seja... não estou dizendo que aconteceu, mas é análise. Houve uma combinação para que o César Roberto Bittencourt atraísse alguém do lado de lá, onde, convenhamos, em volta do presidente, eu não estou vendo ninguém muito inteligente. Então, esse pessoal que está ao redor do presidente, não muito bem aquinhoado do ponto de vista do coeficiente intelectual, pode procurar o César Roberto Bittencourt e dizer, opa, estão me pressionando e me oferecendo dinheiro para eu convencer o Mauro Cid a não incriminar o presidente. Eu espero que não tenha ninguém estúpido a esse ponto, do ponto de vista da defesa, porque aí daria o motivo da contemporaneidade da garantia da instrução criminal. Ou seja, eu tenho que prender porque senão vão atrapalhar a apuração dos fatos. Não vai o Mauro Cid por si só não tem credibilidade nenhuma, porque ele perdeu a credibilidade no momento que ele ensaia e fica em silêncio, depois ele ensaia uma versão, volta atrás, diz que vai assumir sozinho, diz que vai incriminar. Então ele já perdeu completamente a credibilidade. O que ele falar
Não terá nenhuma consequência imediata. Coitado do Mauro Cid, ninguém ouviu a voz desse homem. Não tem consequência. Ele tá falando é o advogado. Sabe por que não cabe a prisão preventiva? Coitado do Mauro Cid. Porque foi decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal. Coitado não, se você me permite, não tem coitado. Não, mas não é coitado maneira de falar. Fala assim que o Mauro Cid mudou de versão. Assim, ele não falou ainda. Não, mas Mauro Cid... Não, tem essa. Eu não vi nenhuma versão ainda. O Mauro Cid, na verdade, está jogando na lama a imagem dos militares da PM. Ele tem que explicar, por exemplo, o que estão fazendo... Por que foram encontrados $35 mil na casa dele? Então, assim, é lamentável. Os militares sempre tiveram uma imagem de transparência, de boa conduta. Os militares não têm que se envolver com a política. Se misturou com a política, é nisso que dá. E hoje saiu uma pesquisa que caiu a credibilidade das Forças Armadas. Agora... Lamentavelmente. Por que tinha $35 mil na casa de um militar? Elaine, se me permite. E a opção dele manter o advogado. Ele está sabendo esse monte de versão que o advogado está soltando por aí. Se ele mantém a opção de manter essa pessoa representando ele, falando tudo isso, e ele tem conhecimento dessas falas, porque isso com certeza chega a ele, é a opção dele manter esse monte de versão. E onde eu quero chegar? E soma-se a isso, Capês, o fato de um pedido que já saiu de deputados pedindo a apreensão de passaporte do ex-presidente, dizendo, olha, corre risco de fuga. Então, olha a narrativa sendo criada. Sim. Risco de fuga, mudança de versão, alguém tentando comprar instrução processual. É a receita perfeita, em muitos casos, para decretar a prisão preventiva. Nós já tivemos com Sidney Vasquez. Nós já tivemos semana passada uma outra narrativa sem pé nem cabeça do Walter Delgatti, que falou, que colocou ali uma série de práticas criminosas para o presidente, mas no mesmo depoimento ele falou 10 coisas que não cabiam, não se juntavam entre si. Então você vê, eu fico muito preocupado com o que o Bissoli comentou agora, que é a possibilidade de se estar construindo uma narrativa. E é uma narrativa muito perigosa. E aí, nesse sentido, caso seja identificado algo que tenha que ser esclarecido, como a Elaine colocou, algo que tenha que ser objeto de uma investigação, isso tem que ser feito, mas tendo os cuidados de não fazer um julgamento prévio, de não se criar um estardalhaço falso, um estardalhaço artificial em torno de coisas que não se sustentam. E esse depoimento de Delgatti não se sustenta, essa fala contraditória do advogado, do tenente-coronel Mauro Cid não se sustenta. Então é importante a gente ter muito cuidado pensando no que pode estar sendo construído por trás disso. Eu vejo o seguinte, tem muito jornalista que não tem formação em direito e se mete a falar como se fosse jurista. Então, tem uns aí que acha que merece ser até PGR. O que nós entendemos é o seguinte, o fato jornalístico pode ser um fato jornalístico, não é um fato jurídico. O fato jurídico é que tem relevância. Então, veja bem, quando você começa a pegar várias versões, criar narrativas, e a partir das narrativas você extrai uma consequência jurídica, desculpe. Nesse mas caso... aí, só tem uma coisa que me chama bastante atenção, viu? Eu vi todo o debate de vocês aqui semana passada e me chama a atenção porque é que o próprio Exército e o próprio ministro da Defesa, Múcio, não estão... Múcio, né? Múcio. É isso mesmo, é o Múcio do seu Creyson. Isso. Por que é que ele não está interessado em abrir também um processo administrativo de investigação das condutas? Elaine, Brasília, meu amor. Né? Brasília, meu amor, vou te contar uma coisa. Porque está sendo só Brasília, se você abrir a tampa, não sobra um. Sim. E aí, aproveitando, da semana passada o programa estava bom demais na sexta-feira, parabéns, né? Estavam aqui só juristas discutindo aqui se o Bolsonaro poderia ou não ser preso, e aí eu vou me permitir só fazer um complemento aqui dos colegas, né? Vocês estavam comentando sobre a possibilidade de uma prisão cautelar de Bolsonaro, né? Uma vez que ele ainda não foi nem indiciado em nenhum processo, então nem transitado e julgado, não tem nenhuma sentença contra ele. E aí, só vale uma questão que eu não sei se vocês exploraram, que é a questão assim,
por que é que a família Bolsonaro e Bolsonaro receberam esses presentes. E aí, se vocês me permitem, eu fiz uma pesquisa e, curiosamente, esses dados eu peguei no Brasil de fato, que segundo eles, a informação veio do Portal da Transparência, as viagens à Arábia Saudita pelo governo brasileiro no governo de Jair Bolsonaro bateram recorde. Nos 4 anos seguidos, foram 151 viagens para a Arábia Saudita. Isso nunca foi feito por nenhum governo anterior. E só não foi mais porque no ano de 2021, com a história da Covid, foi proibido. A gente teve aí um problema. Onde você quer chegar com isso aí? Só no primeiro ano de governo... O que ela quer dizer com isso? Não, só no primeiro ano de governo, 82 viagens para a Arábia Saudita. Da mesma forma, o governo fez tanta viagem para a Arábia. Elane, da mesma forma, se você for pegar... Porque tem que ser investigado. Por que foram feitas tantas Quantas viagens o Lula fez até agora, desde que começou? Mas para o mesmo país. A Arábia Saudita está tentando entrar no BRICS. O próprio BRICS está valendo agora ingressar na Arábia Saudita. Aí agora o Lula vai para a África do Sul e vocês criticam. É o fortalecimento do bloco econômico. Vamos lá. Aí agora o Lula vai para a África do Sul e vocês criticam. A África do Sul já é do BRICS. Se a gente for pegar quantas viagens o Lula fez, né? Na verdade, esse número, ele não contempla apenas o presidente, mas o staff do governo federal. Quantas viagens o staff do governo federal fez para a Venezuela ao longo desses 7 meses, vai dar uma proporção muito acima da média de outros países. É natural que existam alguns países com os quais determinado governo ele crie uma relação mais próxima. Essa relação ela é saudável desde que ela não tenha outros fatores por detrás disso, como interesse financeiro ou ideológico ou qualquer coisa desse sentido. Então é natural que no governo Bolsonaro ele tinha maior afinidade com determinados países e o Lula tem maior afinidade com outros países. Bastante afinidade. Não, mas você tem a Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes, você tem Bahrein, você tem Kuwait, você tem Iêmen, você tem Oman. Sim. Os países árabes são muito países árabes. Eu estou falando e no governo Lula você tem Venezuela, você tem Eu fiz uma busca Nicarágua. histórica no governo. Não, você não fez busca. Peraí, você citou o Brasil com fonte no Portal da Transparência. Exatamente. Então, você foi ao Portal da Transparência? Sim, fui. Então o Brasil de fato está certo. Está correto. Tá. E aí, assim, dos últimos 7 anos para cá foi Qual é o volume de negócios? Qual é o volume de negócios? Eu não nego o valor eu não nego o valor da pesquisa que a Elane fez. Estou dizendo o seguinte, essa afirmação tem caráter puramente especulativo. Não tem nenhum fato concreto que nós estamos discutindo. Se eu sou do Ministério Público, eu vou investigar isso. Mas, Elane, tem que ser investigado. Elane, se tivesse notícia que empreiteiras do Brasil começaram a fazer obras que não faziam lá antes, se tivesse notícia que o Brasil teve coisas do ponto de vista de investimento... Desculpa, eu não vou passar pano. Mas passar pano, eu não sei onde você quer chegar. Agora, o que é importante, Pavinato... Porque esse interesse, claro. Não, então o que investigar? Mas, peraí, eu tô querendo colocar uma coisa aqui, só não tô entendendo a relação de uma coisa com outra. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ué, tem algum interesse por trás disso. Ok, tem que fazer o quê? Qual é? Aí tem que fazer o quê? Se eu vou na Arábia Saudita... Peraí. Eu não sou recebida nem pelo... Espera aí. Nem recebo Espera aí. Não. Espera aí, aguenta, espera. Foi lá um monte de vezes, ok. Tem que investigar. Isso. Uma investigação criminal, quem é que tem que provar? O Estado? O Estado. Tá, ok. Então o Estado tem que provar. Sim. Não investigou. Não tem investigação. Não, eu estou dizendo... Não, mas tem um monte de viagem, tinha que investigar. Não, porque estão dizendo não tem crime na história Não, mas peraí, então... Não sei qual a origem dela. Ô, Elaine, peraí. Peraí, Elaine, não me faz perder o respeito acadêmico por você. Acadêmico, eu falei acadêmico. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Ok. O que isso tem a ver? Qual é a origem das joias? O que isso tem a ver com... O fato de ficar ou não com as joias é um fato. Ok. Mas por que é que foram dadas essas joias dos quilates que tinham ali, joias que foram feitas exclusivamente... Então por que o poder público... Então espera aí, por que o poder público não investiga? Então o problema é do poder público. Exato. O problema é do Ministério Público. Eu acabei de dizer que eu estava só... Então a gente tem que pegar e enquadrar por prevaricação quem não trabalha. Exato. Aí eu falo assim, o Pavinato está andando com muito chinelinho Hermès.
Ou ele é garoto de programa, mas ele tá meio velho para isso, ou ele tá fazendo alguma coisa, porque com o salário que ele ganha na Jovem Pan não dá para comprar. Né? Se alguém quiser provar alguma coisa contra mim, tem que investigar. Exatamente. Agora, eu não tenho que sair correndo justificar minha fonte de renda. Sim. O sistema penal é esse. Mas você não é uma pessoa pública. Não, eu estou fazendo uma metáfora aqui então tá para dar uma descontraída. Não, a questão que nós estamos falando... Não, só porque você falou que ia perder o respeito acadêmico. Não. Vamos colocar uma pessoa pública, uma pessoa pública, uma pessoa privada... Porque você já quer que prenda sem investigar? Existe administração pública. Você quer que prenda sem investigar? Não, eu não disse para prender. Eu fui bem clara então, aqui no início da minha fala, que vocês estavam questionando a questão se Bolsonaro podia ou não ser preso. Eu disse que nessa análise falta só o início. Nessa análise falta só a investigação. Exatamente, o que deu a origem a essas joias. A investigação... Não o fato dele ter colocado só no acervo pessoal. Falta a investigação, tem que partir sempre de um fato concreto. Ela está investigando a questão das joias, a investigação. A investigação é sobre a questão das joias. Agora, você querer investigar cada uma das 144 viagens, você precisa ter um fato. Não, por quê? 151. Qual a 151? Qual é a suspeita que surgiu de fatos irregulares em cada uma dessas viagens? Existe? Então você vai investigar por quê? Eu não entendi a relação que tem entre viagens internacionais e o presente. Então, ele recebeu o presente porque ficou amigo do... Eu te disse que historicamente tem mais viagem para lá. Sim, mas e se você comparar então as viagens a Cuba, e as viagens a Cuba e a Venezuela com o Porto de Mariel? Mas se vier um colar de lá, se vier um colar de lá... Não, veio coisa pior que um colar, né? Veio uma propina brava. Pois é, não foi investigado. Pois é, o Lula, ó, quando o TCU... Foi investigado as obras em Angola, do Porto de Mariel, a compra da usina de Passadinha. Mas isso aí é Não, mas é o seguinte, sabe onde está o relógio? Não sou eu. Sabe onde está o relógio? Está no TCU. Está no TCU. O TCU, em 2016, falou pro Lula, meu bem, tem 568 bens aqui que sumiram. Aí ele devolveu 360. O que tem nesses outros 208 que ninguém sabe até hoje? Passou pelo crivo da Secretaria Especializada para isso, tem uma divisão lá, o órgão, e liberou como presente personalíssimo. Essa é a Elaine que falou que não ia passar pano. Não ia passar pano para lá, né? Não passa para ninguém. Aqui você passou um rodo. Passou um rodo, não passou um pano. Agora, dizer que ele não pode ser preso porque era um bem personalíssimo, tá bom, mas depende da origem, né? Se a origem foi lícita, ele talvez possa. Investigar, né? Bom, então, pera um pouquinho. Nós já há um consenso aqui. Ou seja, se o presente foi entregue sem que fosse em razão de qualquer contraprestação, ele tem origem lícita. Foi isso que você disse? Sim, desde que ele pague o tributo. Então eu não vou falar de descaminho, não vou mais falar de peculato. Não, desde que ele pague o tributo. O Povinato fez um esforço histórico aqui, normativo, importante. Você tem a Lei 8.112 de 1990, que regula o recebimento de presentes para os servidores efetivos e empregados públicos da administração federal. Você tem uma resolução, número 3 de 2003, que é da Comissão de Ética, Código de Ética. Mas é só para ministro. Né? É só para ministro. É para ministro? O negócio de presidente... Não é lei. Você não tem uma lei dizendo... Não, você tem um acórdão do Tribunal de Contas da União. Se acórdão do Tribunal de Contas da União forma a possibilidade de um crime, então o crime não depende de lei. Gente, eu cheguei a perguntar para o Collor. Eu perguntei para o Collor. A lei, que é a lei dele de 91, né? O acervo privado pessoal engloba presente, tipo... Não. Não, mas a lei... Eu cheguei a perguntar para ele. São 14 horas e 34 minutos. Você já está no BRICS, nós estamos vocês viram isso? Na verdade, tinha uma portaria, mas dizendo que joias eram personalíssimos. E o próprio Bolsonaro... Sim, portaria, como é que é, Fabina? Acabou o portaria é o ato do porteiro. Não, mas tudo bem, mas mesmo é o ato de quem resolve. Não há crime sem lei. Se me permite só trazer mais uma provocação que eu falei em relação à preventiva, outra em relação a esse assunto, que o GC já está lá no BRICS, a gente está aqui nesse assunto ainda. Que a questão é a seguinte, assim como eu disse, que independente da investigação do que a Elaine está trazendo aqui, é um dado que pode ser verídico, mas até agora não percebe-se que a investigação esteja na relação do porquê esse presente foi dado. Está na questão de ser do Estado e ter sido vendido como bem pessoal. Ponto. Nessa investigação que você criou, tem uma narrativa muito simples. Impedir a investigação pode gerar uma preventiva. Ponto. Esse foi o primeiro alerta que eu trouxe. Perfeito. O segundo alerta que eu trago.
Existia uma suposta tese, ou ainda existe, está em curso de alguma forma, que tem a ver com o que o Cristiano trouxe do hacker. E eu trago o que o Pavinato trouxe como título, que é a tese do muso inspirador do golpe do presidente. Que é mais difícil justificar para as pessoas o que é isso, o que é atentar contra a democracia. Pensou prender alguém por isso? Vai ser difícil convencer as pessoas a não irem para a rua protestar contra. Agora, quando você traz um argumento que até as pessoas mais simples que nos assistem entendem que é a corrupção, ou é o dinheiro, ou enriquecimento ilícito, fica fácil o argumento prender alguém por isso. Então, o que me parece, Elaine, que para além da origem que se discute lá, não é nem precisa dessa origem. Eu preciso criar um discurso em que alguém afirme que o presidente quis pôr dinheiro no bolso do que era do Estado. Ninguém vai questionar uma prisão por corrupção. Então, o que eu trago aqui, o alerta é, para além do que está se investigando do início ao do fim, é criar um discurso que leve a uma possibilidade de prisão por uma coisa facilmente compreensível pela sociedade para que se questione. Não é passar pano, não. Até porque se ele mandou vender, sabendo que tinha dado, não paga imposto, aí tem que pagar, pô. Tem que agora, imposto, mas precisa investigar. Lógico, no mínimo. Que são peças do Estado. Não, e o descaminho também tem penas privativas de liberdade. É pequena, mas tem. Sim. Tá? Crime é crime, não importa o tamanho. Se comprovado após o devido processo legal, crime é crime. Eu só tenho uma discordância de você. Eu não acho que ninguém esteja criando uma retórica para prender Jair Bolsonaro. Você sabe por quê? Porque ele vai sair de herói nessa história. Se você olhar para o caso do Trump lá nos Estados Unidos, depois que o Trump foi indiciado, a popularidade dele aumentou. Infelizmente, o extremismo... Fala isso pro Michel Temer, que foi preso e foi solto. Mas eu estou te falando do dado real. Eu trabalho com dados reais. Por muito menos... Extremismo, peraí. Por muito menos, Michel Temer foi preso, foi solto e foi absolvido. Eu tô falando de Bolsonaro. Elaine, por muito menos Michel foi preso, foi solto e foi absolvido. O que eu estou dizendo é que se criado um bom argumento jurídico, a prisão do ex-presidente pode ocorrer e por um motivo que é mais fácil de justificar do que a questão democrática. Vai acontecer porque eu tenho certeza que as provas... A gente viu aí pelos militares. Jogaram os e-mails no lixo e esqueceram de limpar a lixeira. Então é bem capaz que encontre, sim, as provas. E a história aí do hacker, eu não duvido que encontre as provas. Ô, Elaine, mas olha, a gente está vivendo uma situação no país nos últimos anos e a gente não consegue aprender com isso. Então nós tivemos Michel Temer que foi preso, nós tivemos Lula que foi condenado, descondenado, foi preso e depois se tornou presidente da República novamente. Você tem assodamento do ponto de vista processual para, eventualmente, ter uma condenação e gerar um factóide, gerar um fato político. Só que isso, muitas vezes, num segundo momento, num momento futuro, acaba perdendo força, acaba se desfazendo e aquele que hoje pode ser a vítima de uma armação, de uma construção jurídica ou política para incriminá-lo, amanhã ou depois pode dar a volta por cima. Nós vivemos isso no país recentemente e temos a condição de viver isso novamente depois. Por isso, o mais importante é que a gente tenha o devido processo legal. Exato. Se Bolsonaro, se Lula, se João, se José, se Maria tiverem cometido algum crime ou tiver algum indício do cometimento de algum crime, ora, tem que receber o devido processo legal, ter a possibilidade de defesa e não ter esse tipo de condenação ou esse tipo de construção de narrativa que tem um único interesse, que é o de queimar a imagem do ponto de vista político de uma figura que tem um prestígio, que tem uma capacidade eleitoral muito forte. Vilela, você lembra de algum grande escândalo fabricado pela imprensa, que vem com aquela narrativa, aquela histeria coletiva, vem de jornal, da audiência? Eu lembro. A história da cenoura, não, a história da cenoura do Mário Gomes. Isso. Não é só a escolinha de base. Pega esses grandes escândalos de corrupção que você vai vendo. No que acaba redundando? Nada. Por quê? Porque o fato é meramente jornalístico, apenas uma fumaça, um indício, eles fazem aquela papagaiada toda. As autoridades empolgadas dão entrevistas, às vezes fazem o que a mídia quer para poder também ter uma maior projeção. Porque criou-se o apoio popular. Criou o apoio popular. No final você vai ver, aquilo esvazia, não tem absolutamente nada e perde o interesse. Então, quando a gente está aqui, nós estamos discutindo o fato sob o viés dos fatos jurídicos relevantes. Então, vamos lá. É peculato? É a primeira pergunta. É peculato? Peculato é, na modalidade de peculato, desvio
desviar em proveito próprio ou alheio, bem da União. Então, o pressuposto para que haja peculato desvio é que o bem seja da União. É moralmente feio? É. É antiético? É. É suborno? Aí tem que é suborno? É suborno? Para ser suborno? É corrupção? Para ser corrupção? Suborno não é peculato. Para ser corrupção? Não, mas é suborno. Muito bem. Então, é corrupção? Peculato não é. Vamos perguntar se é corrupção. Corrupção é o seguinte, o príncipe Mohammed bin MBS, Mohammed bin Salman, deu os presentes ao presidente Bolsonaro em troca de algum favor ou benefício? Muito bem. Quanto tempo de mandato tinha o presidente Bolsonaro quando recebeu o benefício? Então é preciso verificar qual é. Então precisa provar se o presente foi dado em contraprestação a alguma coisa. Ao que foi dado? Tem algum indício? Até agora não. Então nós estamos só na narrativa de que era um bem da União, porque o Tribunal de Contas da União disse isso e ele teria que ser devolvido. E não tendo sido, ele se apropriou de um bem ou desviou em favor de terceiro. Tudo o que está se falando, eu já ouvi vários juristas comentando, tudo o que se fala é em cima de construção doutrinária. Eu vi um grande jurista falar, ele é representante do povo. O que ele recebe enquanto representante do povo é povo. Então o Pavinato fica fazendo careta aqui. Não, é que eu tô falando com o diretor. O diretor, ele fala do meu ponto e eu respondo por sinais. Que me aparteava no júri me tirava a concentração. Eu falo por sinais com a direção. Ele fala no ponto, aí eu falo por sinais. Tá bom. Aí ele fala as coisas assim, aí eu faço o sinal, porque ele vê, né? Ele tem a geral lá, né? Mas vocês de casa não veem. Aí eu faço sinais bonitos pra ele. Então manda pau, vamos embora. E ainda assim, eu acho que as joias podem ser consideradas, sim, peças museológicas, porque eram peças exclusivas, que foram desenhadas exclusivamente para um presente ao governo brasileiro. Ao governo ou ao presidente? Não, foi aí tem que perguntar pro Osama Bin Laden lá. Mohammed bin Salman. Não, se é o Lula, é pro governo. Se é pro Bolsonaro, é pro governo. Não, por exemplo, vamos lá. Peraí. Em 2005... É uma passação. Não, peraí, vou voltar aqui. Semana passada, o Lula foi fazer podcast, né? Aí ele tava com um relógio muito bonito. Quem? O Lula, francês. Aí ele falou assim, esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Jacques Chirac. Eu ganhei em 2005 do Jacques Chirac, porque ele não sabe, o Jacques Chirac foi presidente da França. Sim. Ele ganhou em 2005 do Jacques Chirac. Bom, ele ganhou em 2005 do Jacques Chirac. Eu preciso repetir quantas vezes para vocês entenderem que é um relógio francês que entrou pela aduana brasileira, não foi declarado, não foi pago imposto e está no pulso do Lula até hoje. Vem aquela narrativa, então. Vamos lá para o mesmo argumento. Aí o relógio ele foi recebido enquanto... Não. E aí a gente vai ficar... Não, Elaine. Exatamente. Ou a gente aceita que este país... Ou a gente aceita que nesse país um relógio é o presente pessoal, ou a gente vai dizer que é crime. Mas para dizer que é crime, a gente tem que condenar todos os criminosos. Não, mas peraí. Aí vamos lá, né, Pavinato? Sem passar pano. Sem passar pano. Sem passar pano. Agora, já que você colocou em xeque a minha... Traz o rodo aí pra Elaine. O meu saber acadêmico, eu acho que você está sendo muito keusiano nessa sua fala. Porque uma coisa é um relógio... acadêmico ninguém está contestando. Mas o Elaine não tem valor na lei, Elaine. Não, peraí. E a lei? Onde é que vai parar a lei? Não, deixa eu terminar de falar. Onde é que... Eu estou preocupado com a lei. Então vamos lá. Porque agora ele tocou no meu acadêmico. Agora eu vou falar que ele está muito keusiano. Vamos lá, então. Olha aqui. Uma coisa... Fala, meu amor. É um Rolex, um Batman. Um Batman qualquer um compra e dá de presente. Eu posso dar um Batman pra você. Qualquer um. Eu quero um, hein? O quê? Pega o seu aí, ó. Eu posso dar um... Qual que era o relógio que estava no pulso do Lula? Era Batman? Qual que era? Não, o Rolex Batman. Devia ser Cássio, aquelas... Não sei. Mas uma coisa é um Rolex Batman... Né? O que é o Rolex Batman? Você sabe. Esse aqui, ó. Não, esse é... Uma pessoa entendida. Tá vendo? Não, o meu é melhor, Meu é melhor, meu não é Batman, não. Batman é o Rolex que você põe no braço e sai na Paulista. Aí eles batem. Entendi. Esse é o Rolex. É verdade. Eles batem a mão, Batman. Batman. Agora, foi o Rolex. Deixa eu aproveitar aqui o Pavinato. Não, peraí. Outra um Rolex que o sujeito
sujeito mandou fazer especialmente pra ele. Ele é todo cravejado. Mais se eu quiser personalíssimo comprar, ainda. Não, que isso? Não, se eu quiser. Não, isso é uma peça museológica. Não, desculpa. Se ele fez. Não, você falou o seguinte. Museológica? Foi Tá lá, desculpa, tem vamos que pegar tá o que a Helene no falou. acervo do governo. O relógio foi feito especialmente para o presidente Bolsonaro. Então é dele, né, da União? Não. Foi feito para o governo brasileiro. Tinha que estar no acervo. Vamos ouvir o Mozão. Quem deu fala o quê? Quem deu fala o quê? Não, e quem deu não fala nada. Ninguém quer ouvir quem deu. Manda uma carta rogatória. Isso é homofobia. Não dará voz a quem dá. Temos que ouvir quem deu. Que só quem deu sabe. O Cristiano, que tem um escritório... Só quem Deus sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quando vai dar para pessoas que ele quer agraciar com alguma coisa do escritório, dá uma boa caneta, uma boa garrafa de... Um shake vai dar o quê? Uma garrafa de... Cada um dá o que pode. Cada um dá. Exatamente. Cada um dá o que pode, O né? shake dá com ouro. Cada um dá o que pode, é claro. Agora, deixa eu fazer uma observação. Só faltava um shake dar uma garrafa de Blue Label. Dá uma garrafa de balalaica. Balalaica. Bissoli e Capês, vocês dois que não estavam aqui no programa no meio da semana passada, mas o Pavinato, a Elane e eu estávamos aqui com outros amigos aqui na mesa, vocês não sabem qual foi a revelação que a Elane fez. Eu tô desde... É verdade, vamos retomar. Elane bateu no peito, Elane Keller bateu no peito e disse assim, eu votei no Bolsonaro. Votei mesmo. Todo mundo ficou, até o cameraman ali, todo mundo ficou de boca aberta com essa afirmação. Por que você acha que caiu a energia da Eletrobras? O apagão, a investigação foi concluída agora. Não, mas voltei por uma questão de família, de valores de família. De valores. Questão de família. Sim. Né, eu tenho pessoas próximas. É por isso que ela não gosta de ouvir quem dá. Não foi valores de joia, não. Não. Conservadora. Valores familiares, que valem muito mais que qualquer joia. Eu acho que aqui assim, não é questão em quem votou, se é de direita ou esquerda, a questão é de direito. Aqui nós estamos falando que, pelo menos na minha convicção jurídica, que coincide com a de alguns colegas que estão aqui. O seu Rolex é o qual? Depois eu te falo, você quer comprar? Vou vender. Não, o engraçado é que nesse país, a lei que não tem... A lei que Você vê que ela tem medo do argumento, ela muda o assunto. Ela tem medo. Vamos falar o seguinte, tem uns assuntos que o povo pede para não entrar aqui, né? Então, você já sabe qual que é, né? Já desconfia, né? Exato. Já desconfia. Então não vamos falar do assunto. Mas eu só quero falar o seguinte. Fala com metáfora. Eu quero só falar o seguinte. Tem as leis que não, o povo quer aplicar umas leis que não existem e a lei que existe, esta eu não quero aplicar, esta é inconstitucional. Só isso.